Hoje eu vou compartilhar com você uma ferramenta de expansão de consciência que vai reduzir o barulho mental. Hoje eu tô aqui num quarto de hotel aqui em Santa Catarina, tô viajando, o meu parceiro Murilo tá dando uma palestra aqui na universidade para o curso de enfermagem e eu tô aproveitando para gravar alguns vídeos enquanto eu espero ele aqui no hotel em Rio do Sul, Santa Catarina. Uma cidade que eu gosto muito, estou aqui na janela aproveitando um pouquinho a luz do sol para compartilhar essa ferramenta com você. Talvez você já tenha ouvido falar em um conjunto de técnicas e ferramentas de expansão de consciência chamado Access, né? E a ferramenta mais conhecida deles são as barras de Access. Então, dentro do Access, nós temos diversas ferramentas e uma delas nos ajuda muito a reduzir o barulho da nossa mente. É como se ela nos levasse para um estado de conexão maior com a nossa essência, de conexão com o divino, com o sagrado, conexão com a nossa verdade, com a nossa sabedoria natural. Então, nesse vídeo, nós vamos utilizar essa ferramenta, você vai testar essa ferramenta de uma forma bem prática. Eu vou, a partir desse momento, te direcionar em um exercício utilizando essa ferramenta que se chama Interessante Ponto de Vista. E só para introduzir rapidamente o exercício que a gente vai fazer, quando nós falamos para cada pensamento que passa na nossa cabeça, nós mentalizamos interessante ponto de vista, ou interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Ou quando alguém fala alguma coisa, nós estamos conversando com alguém e nós não queremos nos conectar muito com o que a pessoa está falando, ou nós não concordamos, então não queremos sintonizar naquela frequência, nós podemos mentalizar também interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista. Ou seja, eu estou dizendo para mim que esse ponto de vista ele é interessante, mas ele é apenas um ponto de vista interessante. Eu não preciso trazê-lo para a minha vida. Eu não preciso comprar como uma verdade absoluta. Mas isso serve não só para o que estão falando para mim. Serve muito, e eu diria que serve muito mais para o que eu mesmo estou falando para mim. Então é muito interessante utilizar essa ferramenta de nós para nós, para os nossos próprios pensamentos, porque a gente pensa tanta besteira, a gente pensa tanta coisa que não é nossa, a gente capta tanta informação. Por exemplo, eu estou aqui num hotel, eu posso estar pensando um monte de coisa negativa, um monte de coisa aleatória que nem é minha, mas eu estou captando aqui do quarto do hotel, por exemplo. Não é o caso, porque eu estou me sentindo feliz da vida aqui dentro, mas poderia estar pensando coisas negativas. Então eu iria mentalizar. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, ou seja, eu estou dizendo, interessante isso, mas eu não quero isso para mim. Isso não é uma verdade absoluta para mim, é só um interessante ponto de vista. E ele vai passando. Então eu vou te convidar, se isso está fazendo sentido para você fechar os seus olhos um pouquinho. Agora você faz 3 respirações bem profundas. E agora você começa a observar cada pensamento que vai passando na sua cabeça. E para cada pensamento que passar, você mentaliza. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E esse pensamento já vai se dissolvendo. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. E relaxa bem os seus ombros, a testa, os olhos, a
região das bochechas, as mãos, a barriga. Relaxa bem os pés. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Quando você sentir, pode retornar. Então, um exercício bem rápido, que ele traz um estado de relaxamento profundo, porque nenhum pensamento vai ficar preso em você. É como se nesse momento nada fosse realmente tão relevante assim. Então, nenhuma preocupação, nenhuma dúvida, tudo é um interessante ponto de vista. Então, você pode usar essa ferramenta, não necessariamente sempre num estado de relaxamento, de uma meditação rápida, como nós fizemos hoje. Você pode utilizar no dia a dia. Veio qualquer tipo de pensamento ou de sensação estranha, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Tá bom? Deixa aqui o seu comentário se essa ferramenta fez sentido, se você já conhecia ou não conhecia, curte esse vídeo, compartilha e eu te encontro no próximo vídeo.